Boa tarde, bom dia ou boa noite, na hora que vocês assistirem esse vídeo, né? Aos meus alunos do primeiro ano da Escola Maria Helena Valente Tavares, nosso MHVT, do município de Ananindeua, Pará. Bem, deixa eu falar aqui com vocês. Como eu tinha dito para vocês que eu fiquei doente esses últimos dias aí e não pude estar presente na escola, e comuniquei a vocês que faria um vídeo para ajudá-los nesse final dessa última etapa das aulas, dessa semana que eu não pude estar presente, para ajudar vocês em relação ao simulado, não é isso? Bem, a partir de agora eu vou dar umas dicas aqui para vocês poderem pesquisar, pode ir na internet, pode também usar o livro que nós temos como referência para estudar, né? O assunto do simulado, volto a dizer, Roma Antiga, tá? Então, primeiramente, Roma Antiga. Estudar a transição do período republicano romano para o período imperial romano. Veja bem, o período republicano, nesse sentido, é o período em que o Senado romano passa a ser o órgão principal da política romana. O Senado passa a ser a casa política de domínio dos patrícios, né? Durante bom tempo do período romano, da República Romana. E durante a República Romana vai haver tensões, muitas tensões e conflitos de interesses políticos entre a classe dos patrícios e a classe dos plebeus. Os plebeus que são romanos, mas que não têm o poderio, não são daquelas famílias mais tradicionais de Roma, né? Da fundação de Roma lá atrás, na época da monarquia romana. Então vai ter conflitos e vai ser fortes os conflitos em Roma, e os plebeus vão conseguir um cargo dentro do Senado mediante um certo recuo dos patrícios dentro de um caos que Roma poderia estar virando no período republicano, lá pelo meio da República Romana. Lembrando que do ano 510 ao ano 27 a.C., né, nós temos aí o período da República Romana. Então, o Senado é o órgão principal. Os plebeus vão conseguir, com muita luta, um cargo chamado tribuno da plebe. Esse cargo vai ser um cargo direcionado dentro do Senado para os interesses dos plebeus, mas que vai ser, vira e mexe, neutralizado pelos patrícios. Tanto é que vai ter tribuno da plebe que vai ser assassinado, vai ter tribuno da plebe que vai sofrer muita pressão e vai se suicidar, como é o caso dos irmãos Graco, né? Tibério e Caio Graco. Bem, outra coisa que chama a atenção da República, dessa transição da República para o Império Romano, é a questão das conquistas. O exército passa a ser um instrumento principal de soberania, e o investimento no exército vai ser gritante, vai ser muito forte. O exército romano, cada vez mais forte, vai trazer mais conquistas. Mais conquistas é um efeito dominó. Exército traz mais conquistas. Conquistas trazem mais terras e escravos fora de Roma. Conquistas de outros povos. Escravos e terras trazem riquezas. E essas riquezas vai para o Senado romano, que investe mais no exército, mais conquistas, mais escravos e terras, mais riqueza. E assim vai ser um ciclo, né? Um círculo, né, vicioso durante a República Velha, que vai atingir até o Império Romano, na época do Império Romano, que vai chegar ao auge das conquistas romanas. Tanto é que os romanos, durante a República e até o Império Romano, eles vão conquistar territórios imensos, né? Vai ser boa parte da Europa, né? Parte do norte da África e a parte do Oriente Médio lá na África, na Ásia, né? E, quer dizer, todos os povos que são banhados pelo mar, no litoral, banhados pelo mar Mediterrâneo, vão ser conquistados pelos romanos. E os romanos vão impor a sua paz, a chamada Pax Romana, que é uma paz imposta, na verdade. Não é uma paz amistosa. Ah, eu não mexo contigo, você não mexe comigo. Não. A paz romana, a partir desse domínio territorial entre esses povos banhados pelo mar Mediterrâneo, conquistados pelos romanos, é uma paz imposta. É tipo assim, você tem que me obedecer. Se você não obedecer, eu te aniquilo. É uma paz que só beneficia aos romanos, né? E o mar Mediterrâneo vai ser praticamente domínio comercial desse processo do povo romano, do Roma, da República ao Império. Vai ser um domínio romano, né? Mare Nostrum, nosso mar, né? E a paz romana celebrando esse domínio romano em todo esse território. Outra coisa que chama atenção, além das conquistas,
é também o século I, o último século da República Romana. É o século em que nós vemos 3 gerações de generais. É o período dos grandes generais, que vão virar políticos. Alguns desses generais vão vir de uma classe nova. Tinha os patrícios, tinha os plebeus, né, durante todo o período republicano. E no meio deles ali tem os escravos, tem os estrangeiros, comerciantes, e esses não são cidadãos romanos. Mas entre cidadãos romanos vai surgir uma classe que enriqueceu devido às conquistas romanas e o comércio marítimo, onde Roma vai ter o poderio do mar Mediterrâneo, a classe chamada classe dos homens novos, que vão reivindicar também espaços políticos dentro de Roma. Tanto é que alguns generais vieram dessa origem, como o general Mário, que é o tio do Júlio César, e o Júlio César, que é o tio do Otávio. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. O general Mário foi da primeira geração de generais mais poderosos que viraram políticos em Roma, né? E ele foi um dos primeiros generais a ratear uma parte das conquistas, né, romanas, das riquezas romanas conquistadas lá fora, com os seus soldados. E isso trouxe entre a sua legião, cada general tinha uma legião, né, de centenas ou milhares de soldados sob sua obediência, né, do general. E os legionários, assim chamados soldados romanos, os legionários do esquadrão, vamos dizer assim, do Mário, passaram a ser tratados como profissionais, e uma parte do soldo das conquistas o Mário rateava entre os seus comandados, e outra parte mandava para o Senado. O que para os senadores patrícios era uma blasfêmia, né? Porque o Senado é uma coisa sagrada, é uma política, é um órgão sagrado dentro de Roma, então não pode ratear. E olha que o Senado era domínio patrício, né? Bem, nesse sentido, Mário já comprou uma briga com o Senado. Mário vai morrer. E logo depois, na metade, para a segunda metade do século I a.C., surge a figura de Júlio César, seu sobrinho. Júlio César, um político, um extraordinário estrategista político, um cara muito culto intelectual de Roma, ele começa a entender que ele tem que, para ganhar espaço político no Senado e ser amado pelo povo romano e assim poder ter poder político, o Júlio César vai seguir a carreira do tio, vai se enveredar para o campo militar, vai virar um general e vai ter anos e anos de conquistas também. Ele vai conquistar vários povos fora de Roma. E quando ele volta depois de 6, 7 anos de batalha e conquistas e sucessos, ele volta nas graças do povo romano. E aí ele começa a organizar os principais cargos do Senado, como cônsul, ditador, ele consegue adquirir para si. E aí o Senado romano, os patrícios, começam a sentir perigo numa eventual tomada de poder do Júlio César, dele acabar com a República, a forma republicana de governar, do Senado, e estabelecer um império. Tudo caminhava para isso, até o momento em que o Senado, um grupinho do Senado, incluindo o seu sobrinho, o seu afilhado político Brutus, né, conspirou contra o Júlio César e assassinaram ele dentro do Senado. Aí tem aquela famosa frase, né, quando estão esfaqueando Júlio César, segundo relatos históricos, que o Júlio César olha para trás e vê o seu afilhado político, que ele colocou na política, o traindo, né, o Brutus, né, Bruto ou Brutus, né, aí ele diz a famosa frase da traição, até tu, Brutus, né, Júlio César teria dito isso quando vê o seu afilhado político o esfaqueando, completando o assassinato, né. Júlio César é assassinado e Roma vira um caos, né. Logo depois, os réus desse acontecimento são descobertos e uns fogem de Roma, outros se suicidam e tudo mais. Depois vem a geração, né, do seu sobrinho do Júlio César, Otávio. Otávio também começa a seguir a mesma carreira do tio e do tio-avô, Mário, e do tio Júlio César. Ele começa a seguir a mesma carreira, vira um político e vira um general. Nesse momento também nós temos aí a geração do Otávio e do Marco Antônio. Marco Antônio é um grande general na época que Otávio também era. E Marco Antônio foi aliado, foi um apadrinhado militar do
do tio do Otávio, né? Do Júlio César. Marco Antônio, mas na geração de Marco Antônio e Otávio no poder do Senado, no segundo triunvirato, Marco Antônio vai para o Egito e lá ele conhece a Cleópatra e começa uma relação amorosa e política com a Cleópatra lá no Egito, e ele se estabelece no Egito. Depois de muitos mandos e desmandos, né, do Senado convocando Marco Antônio para voltar, aí começa uma guerra. Marco Antônio não volta, fica no Egito com a Cleópatra, e aí lá em Roma, liderado por Otávio, o Senado, vê o Marco Antônio como perigo. E aí acontece uma guerra entre o exército de Marco Antônio e o exército romano de Otávio. Otávio vence Marco Antônio, Marco Antônio e Cleópatra morrem depois desse processo, e Otávio volta nos braços do povo em Roma. Volta muito mais poderoso que seu tio. E aí é a cartada final do Otávio. Ele praticamente estabelece o sonho que o seu tio tinha de organizar todos os poderes centralizar o poder nas suas mãos, mas foi assassinado. E agora Otávio, ele pega todos os cargos poderosos em Roma e congrega em suas mãos, né? Ele vira o príncipe de Roma, primeiro cidadão, ditador, cônsul, Augusto, que é um cargo divino, tanto é que o seu nome passa a ser, a partir de então, chamado de Otávio ou Otaviano Augusto, né? E aí Otávio decreta o fim da República. Ele dá o golpe final na República e estabelece o Império Romano. Ele é o primeiro imperador de Roma. Outra coisa que chama a atenção a vocês é a política tão famosa, a estratégia política que Otávio cria, a chamada política do pão e circo. O que foi essa política? Foi a política de tentar amenizar as tensões entre plebeus e patrícios e até os homens nobres, né? Mas especialmente plebeus e patrícios em Roma. Como? Exemplo, pão e circo, dá um pouco de comida, uma espécie de dar um pouco de pão e diversão ao povo romano para que um bucho cheio, um pouco bucho cheio e o povo divertido com o que fazer, não faz revoltas, não faz greve, não faz rebeliões contra o sistema político dele. Agora, Império Romano. Daí surge a ideia dos coliseus, né, de gladiadores. Está o filme Gladiador como exemplo, que já é muito depois se passa numa época muito depois do governo de Otávio, que é o primeiro imperador de Roma. E aí vem a saga dos imperadores, né? Aí começa o Império Romano todo, né? E a política do pão e circo é importante vocês atentarem para isso na hora de estudar. Outra coisa é sobre a religiosidade. A religião romana. A religião romana era politeísta. No século II, século I, Roma, entre vários povos que conquistou na Europa, no norte da África, Oriente Médio, também conquistou os gregos, o povo grego. Mas os romanos também absorveram muito da cultura grega, tá? Muitos deuses gregos, segundo as pesquisas, as historiografias, muitos deuses gregos que tinham um nome X passaram a ter um nome Y, com a mesma função, né, na cultura religiosa romana, politeísta. Durante o governo de Otávio Augusto, nasce Jesus Cristo. Mas no segundo imperador, durante o governo do segundo imperador, Tibério, um parente de Otávio, é que Jesus vai passar pelo processo da crucificação, da paixão de Cristo, né? Então, logo depois, a ideologia cristã começa a adentrar alguns apóstolos de Cristo, outros tantos apóstolos que virão depois da crucificação, começa a adentrar tanto a ideologia cristã se espalha pelo norte da África, pelo Oriente Médio e pela Europa, especialmente em Roma. Paulo é um sacerdote, é um apóstolo que vai para Roma, né? Entre outros tantos, divulgar a palavra de Jesus Cristo. E isso era perigoso, segundo a visão dos imperadores romanos. Tanto é que Nero, o quarto ou quinto imperador dessa linhagem aí, do primeiro século, já depois de Cristo, Nero, que colocou o fogo em Roma, segundo os registros históricos, ele colocou fogo em Roma, mas naquela época ninguém sabia, que Roma sofreu um incêndio enorme, metade de Roma sofreu esse processo,
e vendo que ia dar problema para o seu nome, Otávio, Otávio não, desculpe, Nero, ele coloca a culpa nos cristãos. E aí justifica a perseguição e assassinatos em massa de cristãos, dessa nova seita, né, que estava religiosa, que estava nascendo em Roma, e estava ganhando os corações de escravos, de plebeus, até dos patrícios, da aristocracia romana. Então Nero começa um processo de perseguição aos cristãos. Tanto é que você vai ver cristãos sendo mortos no Coliseu, por gladiadores, por animais, por leões. Tá aí a famosa história do Daniel na cova dos leões, né, e tal, que está na Bíblia, está nos livros bíblicos, né. Bem, então eu quero chamar a atenção o seguinte, que lá para o século IV, século IV, começa um processo de queda do Império Romano. Aí vou listar aqui alguns motivos que levaram à queda do Império Romano, para ser bem breve aqui agora. Aí vocês vão pesquisar mais a fundo na internet, vão correr atrás também do livro também, vão ler, em cima do que eu estou aqui pautando, que vai cair no simulado, né? Estou aqui especificando que vai cair no simulado. Bem, primeiro motivo que eu chamo a atenção é a corrupção interna dentro do Império Romano, do cargo de imperador e dos generais, para obter o cargo de imperador. Vai ter general matando general, vai ter imperador matando imperador, do século IV ao século V, né? Quando cai Roma, cai o Império Romano. Então, essa corrupção interna vai trazer uma desconfiança, vai trazer uma falta de confiança no cargo de imperador também, no povo romano, né? Aquela ideia de que o imperador era divino na época do Otávio, Augusto, na época de Tibério, na época de Calígula, na época de Nero, que eram vistos como deuses humanos, agora vai perder essa crença, o povo romano. E olha que o povo romano, aí eu entro no terceiro motivo, o povo romano começa a adotar a cultura ideológica cristã, de crer em apenas um Deus, o monoteísmo, né? E da forma cristã que Jesus Cristo afirmou e falou, que está na Bíblia. Ele chama atenção para isso. Então, corrupção interna, descrença na divindade dos imperadores, cristianismo, né? A divisão, no século IV, trouxe tanto problemas internos em Roma que, para manter seus territórios lá fora, na política externa de expansão, né, Roma teve que se dividir em duas. A Roma do Oriente, com sede em Roma mesmo, e a Roma do Ocidente, com sede em Constantinopla, a Roma do Oriente, né? A Roma do Ocidente vai cair logo no século V. Tá? E o principal, que eu vejo nos principais motivos, entre todos esses que eu citei, esses 5, corrupção, descrença nos imperadores, o cristianismo avançando e destruindo a religião politeísta romana, a divisão do Império em dois e o engessamento, a crise do exército romano em conquistar lá fora. Lembra daquela coisa do efeito dominó? Que o exército romano forte conquistava povos estrangeiros, desde a época da República, e as conquistas traziam terras e escravos, e os escravos e terras traziam mais riquezas para Roma, alimentando o poderio romano cada vez mais. Bem, esse 5º motivo aqui é fundamental. A desestabilização do exército, junto com a corrupção do exército do Império, a desestabilização do exército vai trazer menos conquistas. Menos conquistas vai ser menos escravos e menos territórios. Menos escravos e territórios, menos riquezas e produção, o que vai começar a abalar internamente a economia romana. E um 6º motivo, para fechar aqui a sepultura e trazer a queda de Roma definitivamente, no ano de 476 d.C., são as invasões que vão ser, a partir do século IV, V, vão ser mais fortes. Já existiam invasões antes, século II, III, invasões dos bárbaros, povos bárbaros. Mas no século V vai ser determinante. Vai ser visível o enfraquecimento interno, militar, econômico e político da cidade de Roma, do Império Romano, e povos estrangeiros vão invadir Roma. Um dos principais povos que vai invadir Roma vai ser o povo huno, um povo selvagem, dito como selvagem, guerreiro, bárbaro.
e liderados por Átila, o rei dos hunos. Bem, seria mais ou menos isso que eu queria colocar para vocês, meus alunos do MHVT, para ajudá-los nessas semanas que não pude estar com vocês em sala de aula, e estou fazendo aqui esse vídeo que eu vou postar para vocês, tá certo? Saúde, muita força e boa sorte no simulado para vocês, tá? Bom final de semana a todos.